Vamos, então, a essa missão do update em tratamento da enxaqueca, né? Primeiro, a importância da gente falar disso, a gente está falando da segunda doença com mais impacto em anos vividos com incapacidade, com 45 milhões de anos ao longo do globo, e para efeitos de comparação, Parkinson gera 706 mil e esclerose múltipla 584 mil anos vividos com incapacidade. Então, para falar disso, saindo do forno agora, eu vou trazer um artigo muito importante, que é esse, Why Headache Treatment Fails, para a gente ter uma ideia do que pensar quando o tratamento não está vindo da forma como a gente espera. Esse artigo que saiu agora em 2003. E ele fala para a gente pensar em algumas coisas, eu destaco aqui o diagnóstico, avaliar se está correto, se as comorbidades estão sendo vistas, e o tratamento não farmacológico também está sendo visto, porque assim como o Kubota mostrou, aqui também pode parecer às vezes e não é enxaqueca. Vou dar alguns exemplos e apontar o que a gente pode procurar. Na cefaleia em salvas, na mulher, é muito na cabeça de todos nós neurologistas, todos nós sabemos que cefaleia em salvas é mais comum no homem, mas também se apresenta na mulher. E às vezes atrasa o diagnóstico porque a gente acaba não suspeitando e tratando como enxaqueca, por vezes. No idoso, arterite temporal, na pessoa com obesidade, pseudotumor cerebral, hipotensão licórica, que na fase crônica perde sua característica em ortostase muitas vezes e pode ser confundido com enxaqueca, e hiperhipotireoidismo. Então, não está indo bem o tratamento, pensar nisso, mas não só um diagnóstico pode estar errado, como ele também pode estar incompleto. E um dos pontos que a gente tem que lembrar é dessa associação ao uso excessivo de analgésico, que apesar de ser um tema controverso, ela tem sim cada vez mais sido provada, como, por exemplo, com estudos morfológicos evidenciando alterações nessas pessoas que fazem uso excessivo de analgésico e desenvolvem essa síndrome. Comorbidades, e aí é que eu destaco duas muito importantes, que são a obesidade e a depressão, além dos transtornos de ansiedade, porque elas são fatores de risco para a cronificação. E às vezes você está utilizando um tratamento que não vai bem e não é só por causa da resposta desse tratamento. Além disso, o tratamento não farmacológico. Trago aqui para vocês, por exemplo, atividade física aeróbica, com essa meta-análise que mostra uma redução de dias de dor com o uso da atividade física aeróbica. E não só ela, mas a terapia com mindfulness, que tem sido cada vez mais estudada e aparentemente não muda a quantidade de dias de dor, mas ela evidencia o impacto, sim, em qualidade de vida nas escalas que avaliam o impacto sobre a migrânia. Peraí, pessoal, a equipe aqui está chamando para falar alguma coisa? Tá ok, combinado. Eles pediram para trazer uma coisa um pouco mais nova, porque 2003 ficou uma coisa muito antiga, então eu vou fazer isso, atendendo o pedido da equipe, trazer algo um pouco mais atualizado para vocês, mas eu achei importante a gente passar por essas questões, porque não adianta a gente pegar ferramentas que são muito tecnológicas, novas, se a gente tiver um asfalto que está esburacado. Então, para pensar no tratamento da enxaqueca, não adianta a gente ir para um novo tratamento, a gente tem que passar por tudo de uma maneira pavimentada e garantir que o nosso paciente realmente tenha acesso ao melhor do tratamento. E agora sim, coisas novas, esse artigo publicado em 2019, por um dos grandes pesquisadores na área de cefaleia, traz 5 novidades, e assim, agrupando o local de cada uma delas, a gente tem os anticorpos monoclonais, novos tratamentos agudos e a fisiopatologia da enxaqueca que vem modificando o nosso entendimento. Talvez, na verdade, a gente tenha que colocar esses dois tratamentos no meio do caminho, porque eles têm alguma implicação, possivelmente no futuro, também na profilaxia. E para falar das novidades no tratamento de enxaqueca, não tem como a gente fugir desse cara que é o CGRP. O que seria esse CGRP? Eu poderia contar uma extensa história de como essa molécula foi desvendada na fisiopatologia, mas eu vou dizer para vocês de uma maneira resumida em prol do tempo. É um peptídeo que tem 28 aminoácidos e tem um receptor específico que tem uma proteína de transmembrana, que é o RAMP1, que é muito importante também na fisiologia. Foi visto na década de 70 que o CGRP aumentava muito nas concentrações na veia jugular nos pacientes que estavam em crise de enxaqueca. E também foi observado que ele reduzia quando a pessoa tratava com triptano e tinha uma melhora clínica. A partir daí, começou a se estudar essa molécula em sua relação com a enxaqueca. Percebeu-se que o local no organismo que tem mais expressão dessa molécula é justamente o gânglio do trigêmeo, aonde a gente encontra mais de 50% da expressão dessa molécula de todo o organismo.
E foi nesse caminho que foram desenvolvidos os anticorpos monoclonais que visam esse alvo para o tratamento da enxaqueca. Aqui a gente tem um mapa esquemático desses anticorpos monoclonais. Hoje, no Brasil, a gente tem 3 deles aprovados, o erenumab, galcanezumab e fremanezumab. O erenumab é o único que é um anticorpo antirreceptor de CGRP, enquanto o galcanezumab e o fremanezumab são anticorpos diretamente contra a molécula do CGRP. Aqui eu trago para vocês uma meta-análise que avalia o desempenho desses tratamentos, assim como o do eptinezumab, que é o único deles que é venoso, mas eu não trouxe aqui porque ele ainda não é liberado no Brasil, foi liberado recentemente, no final do ano passado, nos Estados Unidos. O que a gente observa com essa meta-análise é que todos eles foram eficazes em reduzir o seu endpoint primário, que era dias de dor de cabeça em pessoas com enxaqueca, em relação ao placebo. Isso mostrando um efeito de classe, mostrando para a gente que a gente está no caminho certo de atingir mais diretamente a fisiopatologia. Essa outra tabela gráfica da meta-análise mostra que a gente tem ali uma redução em 50% da frequência de crises nos pacientes, também expressivamente maior do que placebo, demonstrando a eficácia desses medicamentos. E aqui um outro ponto que é fundamental é efeitos adversos. Isso todos vocês que têm contato com pacientes com enxaqueca sabem que efeitos adversos são muito complicados, porque as medicações, os tratamentos que a gente tem disponíveis, em sua maioria, eles frequentemente apresentam efeitos adversos, e frequentemente isso é causa de abandono de tratamento. Aqui mostrando que, na sua maioria, os efeitos adversos foram similares ao placebo, mas é lógico, a gente tem algumas questões que também permanecem em mente, como a segurança dessa medicação, benefício clínico real dela, além da redução de dias de dor, e os pacientes refratários. E para isso, eu trouxe 3 estudos, um de cada uma das moléculas, para tentar responder um pouco do que a gente já sabe. Primeiro, a preocupação em relação à segurança se dá por conta da ação vasodilatadora do CGRP. E isso, naturalmente, tem que ser mesmo uma preocupação. Um estudo interessante feito com o erenumab, eles estudaram pacientes com angina estável, para os quais, em teste de esteira, os quais foram submetidos a erenumab versus placebo. E o que a gente observou? Não houve alteração da pressão arterial nos grupos comparados, não houve redução da tolerabilidade ao teste de esforço e, principalmente, não houve eventos adversos graves no grupo que recebeu erenumab, sugerindo, de fato, que há uma segurança e talvez um papel redundante do CGRP para esse ponto, que é a questão vascular, a dilatação, a vasodilatação. Do ponto de vista do efeito terapêutico e do ganho realmente que o paciente tem com esses tratamentos, não adianta só a gente reduzir dias de dor. E esse estudo com o galcanezumab revela que, além de redução dos dias de dor, a gente tem um impacto importante em melhora das escalas que avaliam qualidade de vida impactada pela enxaqueca. Então, aqui a gente tem o MSQ, Migraine Specific Quality of Life Questionnaire, que teve uma redução significativa nos grupos que receberam galcanezumab, e o MIDAS, que é o mais comum, mais conhecido de todos, também uma diferença significativa em relação aos que receberam placebo. Por fim, o perfil de paciente que a gente lida e que muitas vezes vai ser o primeiro a receber esses anticorpos monoclonais, será que esses medicamentos servem para quem foi refratário a diversas formas de tratamento? E foi isso que esse estudo endereçou. Ele avaliou pacientes que tinham falhado a 2, 3 ou 4 tratamentos prévios e mostrou que sim, esses pacientes também tiveram um benefício maior que placebo. E uma coisa interessante aqui, o placebo, ao contrário dos demais estudos dessas moléculas, nesse grupo, ele tende a mostrar um efeito de redução menor, talvez porque essas pessoas que são refratárias tenham menos fé, acreditem menos que vão, de fato, melhorar o que a gente sabe que é uma coisa importante para construir esse efeito placebo, mostrando ainda, corroborando, de fato, que a gente está na via certa de fisiopatologia da enxaqueca e que a gente tem essa ferramenta. Mas é lógico, seguem precauções que são fundamentais, como, por exemplo, efeitos adversos. Eles são relativamente semelhantes ao placebo, exceto em 2 particulares, que é constipação intestinal abaixo de 10%, e geralmente não nenhum quadro mais grave em relação a isso, e dor e eritema no local da aplicação, mas que em geral são bem tolerados. Grupos especiais como gestantes não foram estudados, então não está liberado para essas populações. Segurança a longo prazo,
continua sendo uma observação. Até o momento, felizmente, o desempenho dessas medicações tem sido não só efetivo, mas também seguro, e é importante pensar que a enxaqueca é uma doença muito prevalente. Então, a gente tem dezenas de milhares de doses já aplicadas de todos esses medicamentos, sugerindo, de fato, uma segurança que permite a gente utilizar essa medicação com custo-benefício que pode valer a pena. E, finalmente, o custo de acesso. É claro que são medicações mais caras do que a gente tem atualmente disponível, e isso tem que ser raciocinado para a saúde pública também. Lembrando que não só para esses anticorpos, mas para todo o tratamento da enxaqueca, também é importante a gente pensar no custo da doença, que às vezes é um pouco deixado de lado, os custos indiretos e diretos. Como fica, então, as nossas ferramentas, nossa caixa de ferramentas para o tratamento da enxaqueca? Primeira coisa é a gente, para a enxaqueca episódica, nós mantemos todas as ferramentas que a gente já tem. E é importante a gente pensar isso. Não é que esses medicamentos novos substituam o que tinha antes, é que eles vêm agregar. Então, a gente segue podendo utilizar os antihipertensivos, e além dos beta-bloqueadores, é importante falar do candesartana, que tem diversos estudos comprovando eficácia, não são estudos tão grandes, mas tem sido recomendado em todos os guidelines. Os antipiléticos, o topiramato, o ácido valproico, antidepressivos continuam sendo usados, os duais têm um papel mais protagonista atualmente, além dos anticorpos monoclonais. Na enxaqueca crônica, a gente tem menos estudos que comprovam a evidência dos tratamentos. Não significa que tem estudos mostrando que não há evidência dos tratamentos que servem para episódica, mas a gente tem, de fato, menos evidência para esses pacientes. Então, entre os antipiléticos, o topiramato, a toxina botulínica, que segue sendo uma excelente opção para pacientes com enxaqueca crônica, e agora se acresce a nossa caixa de ferramentas, os anticorpos monoclonais. Agora, pequena pausa para tomar água. E a gente continua com o tratamento agudo, que vem aí de update de novo. Os gepantes são as novas moléculas que antagonizam o CGRP, e aqui não são anticorpos monoclonais, que são grandes moléculas, são pequenas moléculas de absorção oral e que vão ser usadas, portanto, para o tratamento agudo da enxaqueca inicialmente, e elas demonstraram aqui, nesse caso, o Rimigepan, uma eficácia em redução, em resolução completa de dor em 2 horas, e também redução do sintoma segundo que mais incomoda o paciente. Ambos os estudos mostraram uma superioridade em relação ao placebo, e efeitos adversos era uma grande preocupação, porque alguns gepantes, inicialmente, há algumas décadas, eles tinham mostrado hepatotoxicidade. Aqui não houve hepatotoxicidade, nem estudos de fase 2, nem de 3, e até agora, felizmente, já liberado nos Estados Unidos, a gente não tem nenhum dado de piora da segurança, sendo muito bem toleradas essas medicações. Outro tratamento agudo que a gente vai ter como disponibilidade é o lasmiditan. Ao contrário do triptano, que atua sobre os receptores 5-HT1B e 1D, ele atua sobre o receptor 5-HT1F. Para a gente lembrar, o HT1B e 1D também estão presentes nos vasos, razão pela qual os triptanos são contraindicados para o tratamento em pessoas que têm doenças vasculares, podendo ser utilizado aqui o lasmiditan sem esse tipo de preocupação, também demonstrando eficácia em comparação com o placebo, com um perfil de segurança também interessante, só destacando aqui a tontura como sendo um dos sintomas possíveis. Aqui eu trago o chocolate porque lá atrás o Peter Gobe se falou como uma das novidades. E por que ele fala isso? É importante a gente lembrar que hoje a gente conhece melhor a fisiopatologia da enxaqueca, a gente sabe que existe uma ativação de alguns centros encefálicos 48 horas antes do paciente desenvolver a dor, como, por exemplo, esse daqui. O hipotálamo, ele mostra ativação em ressonância funcional, e isso pode ser responsável por uns sintomas que é a craving, ou seja, fissura, vontade de comer doce. O que isso significa? Significa que talvez a gente não tenha que ficar preocupado em convencer o paciente a deixar de fazer coisas como comer o chocolate, porque, afinal de contas, a relação não é causal, provavelmente. Além disso, eu ponho aqui para vocês algumas perspectivas do futuro que ainda vão chegar, novos alvos terapêuticos. A gente tem visto estudos sugerindo o PACAP, ou um outro peptídeo também ricamente presente no gânglio do trigêmeo, como uma das alternativas possíveis de desenvolvimento de novos tratamentos. Outra coisa que
a gente mira para o futuro, e que eu espero encontrar na navegação dentro dessa área, é o cuidado integrado multidisciplinar, que está comprovado como sendo uma das alternativas melhores para o prognóstico do paciente. Não basta a gente ter a melhor droga de tratamento, é preciso associar a educação dos pacientes para que eles entendam e tenham uma boa aderência de fato. Tratamento de relaxamento, técnicas de relaxamento, fisioterapia, psicoterapia, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, cuidado multidisciplinar, ele é absolutamente fundamental para que a gente consiga essa transformação que a gente quer, que a gente use todas essas ferramentas e consiga oferecer um melhor prognóstico e uma nova esperança, um novo horizonte para essas pessoas que sofrem tanto com essa doença, que é a segunda causa de anos vividos com incapacidade. Esse é um breve update, não dá para aprofundar, se eu quero trazer várias novas possibilidades para a gente. Eu volto a agradecer e a parabenizar meus amigos Wagner e Ronison. Para mim é um grande prazer, além de participar dessa iniciativa deles, estar do lado de vários colegas e amigos, de pessoas que formaram, que participaram da minha formação, professores e assistentes que são fundamentais para eu estar aqui hoje conversando com vocês. Esse é o meu contato. Se vocês quiserem o slide, é só escanear esse QR Code e podem me pedir no direct, que eu vou ter o prazer de oferecer e tirar eventualmente alguma dúvida e contribuir da forma que eu puder. Mais uma vez, obrigado, pessoal, todo mundo que está aí assistindo, mais de 1.000 pessoas dentro desse congresso, que já é um sucesso para esse momento tão difícil que a gente está vivendo e consegue reunir tanta gente boa. Obrigado, Wagner. Passo para você a palavra. Muito obrigado, Márcio. Aula excelente, como sempre, cara. Didática afiada, muito atualizada a sua aula. Meus parabéns. Vamos colocar agora um pouquinho o doutor Renan, para ele fazer alguns comentários à vontade sobre o tema, tá certo? Eu vou tirar a gente da tela para não atrapalhar com o som, tá, Márcio? Bom, sempre um prazer, né, assistir a aula desses dois colegas, esses dois amigos, o Gabriel e o Márcio, porque, além do conteúdo ser extremamente robusto das aulas, ele também é apresentado de uma forma bastante interessante, que nos prende a atenção. E então, parabéns aí aos dois aí pelas duas brilhantes aulas. Eu acrescentaria, dentre as novidades aí, ou as questões novas no tratamento da enxaqueca, eu acho que essas 5 realmente foram muito bem apontadas, e acho que há uma questão também que surge aí no tratamento da enxaqueca, que são os trabalhos aí mostrando a segurança e eficiência do uso da telemedicina. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem aí uma grande discussão. Acho que essa discussão foi catalisada agora nesse momento que a gente está, da pandemia de Covid-19, e não podemos esquecer que muita gente pôde manter o seu tratamento de enxaqueca, muitos pacientes puderam continuar falando com seus médicos, tendo consultas, tendo as suas orientações, graças à telemedicina. Então, eu sei que o Márcio também é uma pessoa aí que é entusiasta também, produz material, principalmente na área de receituário digital, isso porque muitas vezes a gente tem essa necessidade de oferecer o cuidado à distância. Então, é o que eu acrescentaria. Eu acho que esse é um momento muito crucial da evolução, né, da história do tratamento aí da enxaqueca, e acho que você sintetizou aí muito bem esse momento aí com a chegada dos MABs, né, e certamente nós estamos aí entrando numa nova área e virão outros momentos aí com PACAP e outras drogas, cujo desenvolvimento é fundamentado na fisiopatologia da doença, e isso, evidentemente, faz toda a diferença. Então, mais uma vez, parabéns aos dois pelas duas brilhantes aulas, e, novamente, mais uma vez aqui, reforço aí a admiração aí pelo trabalho aí dos colegas, do Ronison, do Wagner, que tiveram aí essa iniciativa que, sem dúvida nenhuma, vai crescer muito e vai ser muito importante aí
com uma alternativa, né? Eu acho que você tem um evento com 6 mil inscritos, 1.000 pessoas assistindo, isso realmente é algo muito marcante, e é isso, acho que o sistema vai ter que se adaptar a essas novas realidades, né? E não o contrário. Acho que nós vamos ter que encontrar novos paradigmas, e eventos como esse vão nessa direção. Muito obrigado, viu, doutor Renan, pelos seus comentários. Agora, pessoal, vamos abrir um pouquinho aí para as perguntas de vocês. Nós temos 10 minutos, então eu vou colocar aqui algumas das perguntas, tá, doutor Renan, na tela. Se o senhor quiser comentar, o senhor modera, repassa para os colegas, tá certo? Fica à vontade, tá bom? Colega Steph, aqui eu vou deixar na tela. A pergunta se eu entendi bem, se já iniciar um anticorpo monoclonal em caso de enxaqueca familiar com alteração no gene, né? Aí, talvez a gente pudesse fazer a seguinte consideração, quer dizer, talvez iniciar o antagonismo de CGRP como primeira terapia em algumas situações. O que você acha, Márcio? Que o uso inicial do anticorpo monoclonal, ele pode ser, sim, indicado, principalmente quando a gente está falando de pessoas que têm contraindicações às outras medicações que a gente tem disponível. Eu nunca me deparei com nenhum estudo que avaliasse essa mutação e o uso de CGRP nesse caso. As enxaquecas que são hereditárias, de fato, com síndromes como enxaqueca hemiplégica familiar, elas eu também desconheço estudos para esses grupos específicos. Mas uma coisa que talvez seja interessante é colocar que enxaqueca com aura e enxaqueca sem aura foram incluídas ambas de maneira homogênea nesses estudos. Mas eu acho que é possível, não é, obviamente, eu tenho um grande receio da gente pensar que isso substitui todos os outros medicamentos. Acho que não, a gente parte para sentar com o paciente com todas as opções em mãos, né? E também não é um medicamento que só pode ser usado se os outros falharem, né, Renan? Essa é a minha impressão. É a minha impressão também. Acho que há situações onde pode ser uma primeira opção, mas é uma questão interessante, né? Assim, como isso vai funcionar especificamente nos casos de enxaqueca hemiplégica familiar. Exatamente. Né? Nas enxaquecas com aura, né, visual, enfim, isso aí foi incluído nos estudos, mas até por ser uma situação muito rara, a gente não tem ainda esses estudos, e possivelmente o que a gente vai ter com o tempo é algum relato de caso, algumas pequenas séries. Né? Uma outra pergunta, né, que é uma pergunta que muita gente faz, né? Quanto custam esses anticorpos monoclonais, né? Então, até pouco tempo atrás, eles custavam muito mais, porque tinham que ser importados, né, de fora do país. Agora, eles já estão disponíveis aqui, os 3 monoclonais já estão disponíveis no Brasil. Então, mais ou menos uma base geral, Márcio. Olha, Ana, eu acho que mais do que dizer quanto que custa, porque, enfim, isso daí vai estar disponível nas farmácias para ser perguntado, eu acho que é muito interessante o fato da gente ter os 3 anticorpos monoclonais disponíveis no Brasil, que certamente isso favorece uma redução do preço final para o paciente e enfim, tornando ele mais acessível, como você disse. Mas, obviamente, não são medicações baratas. Eu não posso dizer quanto custa, primeiro porque varia de estado para estado. Isso e também pode variar de política de uma empresa para outra, e assim, eu entendo que isso é extremamente pertinente, mas eu não acho que é algo que é científico. Então, eu reservo isso para, enfim, para uma pesquisa posterior. Acho que a questão no nosso debate aqui, sim, o custo ele é um pouco mais alto, mas cada lugar vai ter um preço diferente, e uma pesquisa breve pode encontrar esses valores. Acho que é importante isso, né? A gente está finalizando uma pesquisa numa empresa onde a gente identificou uma perda de produtividade entre as pessoas com enxaqueca de quase 25%, né? Então, a gente fez alguns cálculos, isso representaria para aquela empresa quase 115 colaboradores, né? Então, eles têm um anexo ali de uma área que não produz, né? Ou aquela pessoa que faria um trabalho em 1 hora vai fazer em 2, vai fazer em 3. Então,
realmente esse custo é muito difícil da gente... se essa pessoa ela tiver uma melhora substancial, quer dizer, isso é bom para ela, isso é bom para todo mundo, né? Tem uma pergunta aqui que acho que é mais direcionada para o Gabriel. No caso da neurologia do trigêmeo, se essas técnicas cirúrgicas estão disponibilizadas no SUS, né? Bom que o Gabriel trabalha no Hospital das Clínicas, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde, onde eu acredito que se faça muito esse tipo de cirurgia, né? Depende muito do centro, né? Cada instituição é diferente, depende do acesso a recurso e insumo, mas posso te falar pela experiência do HC que a maior parte das técnicas ablativas, de neurotomia do trigêmeo, química não se faz tanto mais, mas mecânica e a própria radiofrequência para ablação, termocoagulação são utilizadas. A descompressão microvascular, sim, dá para fazer em centros terciários e quaternários. A única que eu desconheço ser disponibilizado, não sei se algum centro tem, provavelmente se tiver mais para fins de pesquisa, eu desconheço, seria a Gamma Knife. Né? Gamma Knife eu acho que não conheço nenhum centro que disponibilize. Acho que mais uma pergunta para o Gabriel. Dose máxima de titulação da carbamazepina. Acho que você mencionou em torno de 2.400 miligramas por dia, né? Foi o que o estudo avaliou, mas aqui vale muito da epilepsia. A gente tem uma dose de bula, mas o que a gente vai é até a dose tolerada pelo paciente, risco-benefício. O que você tem de efeito colateral, dose tolerada do paciente, quando você tem de benefício terapêutico. É claro que, a partir do momento que você sai muito da faixa do que é preconizado, que a gente vê na maior parte dos pacientes de estudo, acima de 2.400, a chance de você ter um ganho maior frente, a chance de você ter um efeito colateral já começa a reduzir. Mas, especialmente a carbamazepina, esses fármacos antiepiléticos de primeira geração, acho que os epileptólogos que vão seguir a gente conseguem falar muito mais do que isso que a gente, mas o quanto você dá de dose, o quanto você tem de nível sérico, nem sempre é fácil de estabelecer de paciente para paciente, porque eles interagem muito, o metabolismo de pessoa para pessoa é bastante diferente. Então é difícil te dizer uma dose máxima, você tem que sentir um pouco com o seu paciente, quanto que ele tolera e quanto ele tem de benefício. Perfeito. Bom, não tem nenhuma pergunta aqui mais aparecendo para mim, acho que nós estamos chegando aí próximos aí do nosso tempo limite, né? Bom, então, mais uma vez, meus amigos Márcio, Gabriel, meus parabéns aí pelas apresentações de vocês. Wagner, Ronison, mais uma vez, parabéns pelo evento e eu devolvo a palavra aí para o Wagner. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês. Foi muito interessante, realmente, o módulo. Novidades muito relevantes no contexto da cefaleia, e vocês comentaram realmente de forma brilhante. Obrigado, doutor Renan, doutor Márcio, doutor Kubota, pelo tempo de vocês. Vocês querem comentar alguma coisa mais? Palavra final? Fiquem à vontade. Temos mais um minutinho aí. Minha palavra final é a seguinte. Primeiro, Renan, obrigado. Para mim é um prazer estar participando junto com você aqui. E quando eu tinha que escolher algo para ficar de fora da aula em prol do tempo, quando eu vi que era você que ia estar aqui, eu decidi a telemedicina com muita tranquilidade. Eu sabia que eu ia falar. Eu sabia que não ia deixar de abordar. Para o pessoal saber e entender o que eu estou falando, poucos meses antes de chegar a pandemia, a gente trouxe o doutor Renan, que é professor na Santa Casa, para poder dar uma aula com a gente lá no Hospital das Clínicas sobre a telemedicina e a aplicação na cefaleia. Então, isso é um objeto de estudo já prévio a essa situação, e eu também concordo que é uma ferramenta. Última questão a respeito disso, eu não acho que ela substitui nem a consulta presencial, nem os congressos presenciais, mas definitivamente ela é uma ferramenta a ser incorporada. Ela tira a exclusividade do momento presencial como o momento de algum tipo de troca de informação. E ela, para mim, é muito bem-vinda, chegou para trazer benefícios, né, Fernando? E eu acho que agora, na pandemia, os médicos estão entendendo isso. Porque eu sou do Comitê de Telemedicina da Academia Brasileira de Neurologia, e nós estamos, inclusive, levantando, né, qual era a visão dos médicos antes e agora, e certamente mudou muito. E havia esse receio, né? Mas, na verdade, não. Quer dizer, o paciente que a gente atende por telemedicina, né, às vezes é o paciente que vem um dia como consulta presencial, outro dia ele não pode vir, é grupo de risco, né? Hoje eu atendi uma
uma paciente por telemedicina, que é grupo de risco, então estamos fazendo algo pela segurança dela. Amanhã vou atender uma paciente que eu atendo habitualmente de forma presencial, então é uma forma híbrida. Isso, você disse muito bem, vale para a assistência, vale para o ensino, e então são coisas que complementam, e o importante é o acesso, né? Acho que isso que é importante, e atender às expectativas aí dos nossos pacientes. E parabéns, Kubota, pela apresentação excelente de sempre, colega e amigo lá do HC. Idem. Muito obrigado, viu, senhores? A apresentação do trio foi exemplar, educação, práticos, sem muita firula, foi muito legal. Obrigado pela gentileza de vocês participarem, tá bom? Agora vamos mudar um pouquinho os neurotransmissores, tá certo? Sair da cefaleia aí, vamos para a epilepsia, fechado? Até uma próxima, depois a gente faz outros eventos aí de cefaleia com vocês também de novo, tá certo? Uma boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, aqui para nossos colegas, e vou deixar vocês aqui com meu amigo Ronison, tá certo? Que ele vai fazer as introduções aí do pessoal da epilepsia, tá certo, pessoal? Mudou um pouquinho o chip agora, epilepsia, fechado? E aí, Wagner, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Pode tocar o barco aí, tá certo? Vou ficar aqui no bastidor. Cadê o pessoal? Já entrou? Pessoal, então a turma da epilepsia está entrando. Já entrou a doutora Juliana, doutor Rafael, doutor Gabriela. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo certo? Sim, ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. É um prazer aí, tá? Contar com a participação de vocês. Para a gente não avançar no tempo e cumprir o horário certinho, eu não vou me prolongar muito. Vou apresentar a doutora Juliana, que vai moderar a nossa mesa. A doutora Juliana, ela é neurologista com formação em epilepsia toda pelo Hospital das Clínicas, fez doutorado também lá na USP, atuou como preceptora da mesma instituição e atualmente mudou, foi para Londrina, onde atua na preceptoria do programa de residência do Hospital Evangélico e na Faculdade de Medicina da PUC do Paraná. Tudo certo, doutora Juliana? Boa noite. Isso mesmo. Tá bom. Quem começa, Gabriela ou Rafael? Gabi começa. Eu, Gabi. Gabi, né? Então tá bom. Só uma coisa técnica, para quem está assistindo, por favor, algumas palestras vão ter fotos de pacientes, vídeos. A gente pede até que vocês tirem fotos, gravem, divulguem para os colegas, mas nos slides que tiverem pacientes, por favor, evitar isso. Você é um programa online. E vamos tentar concentrar os comentários aqui no YouTube para as dúvidas para os palestrantes, tudo bem? Gabi, então vou te apresentar rapidamente. Gabi é uma colega pessoal também, neurologista formada lá pela USP, fez especialização em epilepsia e no vídeo EG também na USP, e tem uma grande experiência e vai falar um pouquinho para a gente como a gente faz a associação de drogas antiepiléticas na prática clínica. Pode compartilhar sua tela, tá, Gabi? E ficar à vontade. Certo. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver. Vocês me avisam se... Cadê? Seu áudio está perfeito, viu? Beleza. Me dá um ok se está na tela a aula. Está na tela, Gabi. Tudo ótimo. Está na tela? Maravilha. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer muito grande estar entre colegas tecnicamente excelentes e boa parte amigos pessoais, né, e colegas de formação. É um prazer bastante grande. Então, eu fiquei com esse desafio aí de falar de politerapia racional no consultório. Eu organizei a aula com algumas informações de introdução rápidas e depois 3 perguntas para guiar aí o nosso diálogo, que é: quando eu faço politerapia, como e até quando, tá? Então, quando que a politerapia é necessária? A gente sabe que existem 50 milhões de pacientes no mundo estimados com epilepsia. A epilepsia é aí a figura, junto com AVC e cefaleia, as principais causas de doença neurológica, né? E a gente sabe que 50% dos pacientes não respondem à primeira droga introduzida e 30% vão ser refratários, que é um conceito que a gente vai falar mais para frente. Então, a politerapia é necessária basicamente quando eu não obtenho o controle adequado das crises com uma droga antiepilética. Eu acrescentei, meio que por minha conta,
um outro cenário que é possível fazer politerapia, que é a troca de medicações, que eu vou falar rapidamente, tá? Lembrando que esse é um tema que não tem tanta evidência, né, estudo randomizado, controlado na literatura, então acaba sendo muito de experiência de prática clínica,